O Ceará registrou uma queda aí de mais de 18% nos índices de crimes violentos letais intencionais e de quase 27% nos crimes violentos contra patrimônio. Isso foi entre janeiro e abril, tá? Claro, né, que os números ainda impressionam, né? Mesmo sendo o melhor resultado aí dos últimos 7 anos, mais de 900 mortes. Mas a gente vai saber aqui das ações do poder público, investimentos, como diminuir também a sensação de insegurança, né? Que uma das ações também conta com isso. A gente está recebendo o secretário Roberto Sá. Bom dia, secretário. Obrigado pela participação. Bom dia, Yuri. Bom dia, Lucas. Bom dia, Nonato. Secretário. Um abraço especial para o Nonato e boa saúde. recuperação, saúde. E bom dia a todos os ouvintes da Jangadeiro Band News FM e em especial aos meus servidores da área de segurança pública. Mais um bom dia para toda a população, a quem a gente todos os dias acorda com muita vontade de proteger cada dia mais. Pois é, secretário, eu estava falando, né, o melhor resultado em 7 anos. Quais são as ações que estão sendo realizadas, né? O senhor bate muito na tecla dessas ações realizadas a longo prazo, né? Que tem que finalizar, na verdade, confundi todo. Tem que primeiro lançar a ideia e depois esperar ela dar resultado, né? Olha, é um pouco de cada coisa, porque quando a situação está num nível de normalidade, você consegue focar muito na manutenção do que está fazendo e projetar questões estruturantes para melhoria sistêmica. Mas quando você realmente precisa dar respostas muito rápidas, é necessário ações emergenciais. E foi o que eu fiz assim que cheguei, porque era necessário dar um redirecionamento para obter os resultados que eu buscava. Então, imediatamente, também tive um apoio, além do convite, um apoio muito grande do governador, que não tem poupado esforços em me dar recursos, né? Em reestruturar as forças de segurança, em reconhecer o valor dos profissionais e contratar, inclusive, mais efetivos. Então, a gente tem somado investimentos, a redirecionamento, foco, policiamento baseado em evidências. O trabalho é um pouco científico, engana-se quem acha que é só ação policial ali, armada. Há um trabalho de diagnóstico muito importante, que é para você saber, nos seus escassos recursos, onde você aplica a modalidade de policiamento focada na prevenção. Que dia, hora e local. A gente chama isso de análise criminal. Então, daí, aproveito para dar um recado para a população. A nossa análise criminal é feita em cima de ocorrências, de dados concretos. Então, a gente associa esse mapeamento de mancha criminal com informações da área de inteligência, que não vão estar nas análises criminais, mas ela está na análise do setor de inteligência, que, por sinal, teve um incremento muito grande, saindo de 135 funções no Estado para 791, uma decisão acertadíssima do governador Eumano. O senhor fala muito também dessa questão, né, da integração das forças, né, principalmente para esse trabalho de inteligência, né, tanto para as ações como também para o debate, né, essas reuniões que acontecem, né, semanalmente, tem garantido essas ações mais alinhadas, né? É muito importante, porque a gente tem uma estrutura no serviço público um tanto quanto piramidal, mas isso é para você tomar decisões administrativas e muitas das vezes estratégicas, táticas, operacionais. Mas é muito importante, e aí a experiência nos ajuda nisso, ouvir a ponta. Então, quando você promove uma metodologia em que você estabelece reuniões periódicas para fazer análise criminal, estabelecer um plano de ação integrado, ouvindo os principais atores locais, a tendência é você vir com um diagnóstico muito mais qualificado, porque só quem está lá, naquela cidade do interior, sabe qual é a disputa que está ocorrendo, quem são as pessoas que mais aprontam, que ação deve acontecer e quem deve fazer o quê. E assim a gente estabelece ações de curto, médio e longo prazo. O Yuri falou em integração. Eu vou pegar o recorte aqui de Fortaleza e cedo, quando a produção falou que o senhor vinha para cá, eu chamei a atenção para os ouvintes. Olha, o secretário de Segurança vai estar aqui. Os 2 primeiros me chamaram a atenção aqui, que eles falam da integração da Guarda Municipal, do trabalho que Sim. é essencialmente patrimonial, Perfeito. Mas a discussão, aquela velha discussão da Guarda Municipal como força adicional ao trabalho do Estado. O Célio do Mondubim, ele disse: bom dia, Lucas, segue a pergunta aqui para o secretário, seria possível, em parceria com a Guarda Municipal, realizar rondas próximo aos locais onde existe aquela torre de observação
sabe, para um Certo. trabalho conjunto, e o outro foi o Roberto Flávio, secretário. Por que as viaturas da polícia, isso aqui é outra coisa, Certo. fazem vista grossa para as motos, isso aqui é uma constatação dele, Certo. Roberto Flávio. Mas o que é que eu queria saber? O senhor tem, na Guarda Municipal hoje, o senhor tem um ex-comandante da Polícia Militar, ele foi comandante do Raio, um trabalho ostensivo, Certo. que é o Coronel Márcio. Coronel Coronel Márcio é uma pessoa seríssima. E eu queria saber do senhor, até que ponto essa força hoje, ela pode ajudar na segurança, não só patrimonial? Olha, a pergunta do Célio, lá do Mundo Bim, né, mandou um abraço para ele, ela é sensacional, porque ela é muito contemporânea, muito recente. A Guarda Municipal, sim, tinha essa vocação histórica para cuidar de próprios municipais, mas decisão recente do STF reconheceu a competência das guardas para também fazerem um patrulhamento, né, uma ostensividade, uma ação como se uma polícia municipal fosse, para patrulhar áreas e abordar inclusive pessoas. Nesse sentido, eu tenho conversado muito com o Coronel Márcio, realmente um ex-comandante da TPE, uma pessoa fantástica, o Major Messias Mendes, que o auxilia, e nós já marcamos reuniões periódicas para que eles nos apresentem exatamente dentro desse novo papel constitucional, com decisão do STF e da Guarda Municipal, uma guarda importante e muito preparada, que é a Guarda de Fortaleza, como é que nós podemos fazer um trabalho integrado. Então essa resposta para o Célio é positiva, faremos trabalho integrado, mas ele dificilmente verá patrulhas juntas no mesmo lugar, porque a gente quer exatamente o contrário, ampliar a área de cobertura. Então nós vamos fazer reuniões periódicas, eles dividiram a responsabilidade territorial da Guarda Municipal, muito parecida com as nossas áreas integradas de segurança, onde nós temos hoje um delegado seccional, um comandante de um batalhão, que são os responsáveis territoriais. Eles conduzem aquelas diretrizes, fazem reuniões e nos apresentam planos. A Guarda Municipal vai ter um inspetor que também vai interagir com esses dois outros atores. E a nossa ideia é que a Guarda, estando presente em determinado local, quando eles nos apresentarem essa capacidade dele, ó, nós poderemos ficar aqui de tal hora até hora. A Polícia Militar, ela vai estar próxima, mas em outro local para ampliar nosso grau de cobertura. Em relação à pergunta do meu xará lá, Roberto, sobre as motocicletas, olha, o ideal é que se não se faça a vista grossa. A gente tem a lei para cumprir, e a gente cumpre lei e decisão judicial. Então, o ideal, assim, vou até levar essa orientação ao comandante para que reitere essa Roberto determinação. Flávio. Roberto Flávio, muito obrigado. Yuri, pega o zap aí e vai lá no Lucas Leite. Eu não vou dizer o nome porque o assunto é delicado, mas puxa um assunto importantíssimo. Dá uma olhadinha, só tem entre o Roberto, pronto, tem o áudio lá. Coloca esse áudio para o secretário ouvir aí. Esse aqui, 40. Sim, não, ele pede para não ser identificado. Lucas, queria fazer uma pergunta para o secretário, mas não queria ser identificado, tá? O sobrinho da minha esposa foi preso por tráfico e porte de arma, certo? Passou 1 ano preso, foi julgado e absolvido. Saiu quinta-feira e já está traficando de novo, já voltou para a mesma vida, traficando, armado, e no processo dele ele foi inocentado porque não conseguiram comprovar que a arma e a droga era dele, entendeu? Aí a minha pergunta é, quando a polícia prende uma pessoa nessa situação, com arma, com droga, o inquérito é bem feito para embasar o Poder Judiciário, para o Poder Judiciário condenar essa pessoa a passar um período afastado do seio da sociedade? Primeiro, secretário, esse cidadão aí, ele participa com a gente, eu não vou identificá-lo como ele pediu, mas ele faz um combo aí, a partir da delegacia, o inquérito mal feito, ele passa pela audiência de custódia, que ele não citou aí, mas também tem tudo a ver, e aquilo que algumas autoridades, nunca escutei da boca do senhor, mas escutei algumas autoridades chateadas com o nosso código, que é de 1900 e alguma coisa, 1940, e ele coloca uma situação que você de repente, eu vou usar o termo, que tá latejando aqui, enxugar gelo. A polícia prende, a justiça solta. Na realidade, a justiça solta porque tem ali alguma brecha na lei. Queria escutar a sua impressão dessa situação, secretário. Como se o Estado, né, segurasse o próprio Estado, né, nas atuações. Né? Isso. É um problema muito complexo e que não vem de hoje. Essa expressão enxugar gelo, até eu mesmo já usei e não descarto. Acho que no Brasil a segurança pública um pouco que enxuga gelo. Mas o problema é muito mais amplo. Realmente, eu já tive oportunidade de ir até o Congresso, de receber parlamentares federais no Rio, conversar com parlamentares no Espírito Santo,
de colocar o meu ponto de vista pessoal, mas é embasado em 42 anos de experiência, sendo 23,5 como tenente-coronel da PM do Rio, e depois o resto como delegado da Polícia Federal. Então, assim, penso eu, e aí acabei rodando o mundo para fazer os grandes eventos, Copa do Mundo, Copa das Confederações, Olimpíadas, Jornada Mundial da Juventude, Pan-Americano, e quando a gente faz essas viagens para conhecer cases, né, bons exemplos, a gente aproveita e pergunta como é que é a lei para isso, como é que a polícia atua nisso, como é o Poder Judiciário, como é o Legislativo. Então, o que a gente observa é que no Brasil o Código Penal, embora seja muito antigo, ele estabelece penas em abstrato até relativamente pesadas. Ela vai da mais leve à mais alta e o magistrado ele vai aplicar de acordo com a gravidade do fato. Então ele pode dar a pena mais alta lá, caso a situação assim o conduza. O grande problema que eu verifico é o retorno, o que ele acabou de falar. O retorno ao convívio das pessoas de forma muito precoce. A dosimetria que me parece que nós temos para a condenação na entrada do sistema não me parece que seja a mesma para a saída do sistema. Você entra com uma graduação de acordo com uma gravidade, mas na saída eu acho que está tudo muito misturado. Penso eu, sugeriria, e no Colégio de Secretários de Segurança que nós temos no Brasil, já fiz essas sugestões algumas vezes, infelizmente ainda isso não emplacou, mas uma hora vai emplacar porque a sociedade está cansada. E não dá para a gente ver aquela menina que matou os pais, Christiane von Richthofen, ter saidinha para o Dia das Mães. Isso é motivo de piada no mundo inteiro. Ninguém acredita que alguém que mata a mãe consegue sair no Dia das Mães por uma permissividade legal. A simbologia da situação é muito emblemático, né? Então eu tenho outros exemplos de casos concretos de criminosos que estavam condenados a 90 anos, 70 anos e acabaram voltando de forma muito cedo para o convívio e depois que voltam, né? Lógico que todo mundo tem, na minha avaliação, todo mundo precisa ter o seu direito de ressocializar. No entanto, é necessário se avaliar caso a caso. Se o cara cometeu um crime muito grave, ele tem que pagar e ficar preso por muito tempo. Eu não mudei e não vou mudar essa minha convicção, porque a gente, quando prende pessoas, e olha, vocês citaram aí os nossos indicadores do primeiro quadrimestre, para manter essa redução de 18,3% no CVLI, a redução de 26,8% nos crimes contra o patrimônio, para aumentar a produtividade em 6,2% na apreensão de arma de fogo, para aumentar a prisão em flagrante, apreensão e mandado de prisão em 10,7%, sendo em CVLI 19,5% e organizações criminosas 37,4%. Eu estou dando um foco, sim, porque na minha visão é a repressão qualificada. Eu oriento as polícias a focar em homicidas, em ORCRIM e quem pratica crime violento contra o patrimônio. Porque a gente tem, no Brasil inteiro, déficit de vaga muito grande no sistema penitenciário. Outro grande problema que precisa ser resolvido é o déficit para vagas. Mas isso não deve impedir que nós, da polícia, da segurança pública, precisamos tirar de circulação essas pessoas que cometem crime contra a sociedade. Então, voltando para o caso concreto dele e aproveitando a sua pergunta, sim, há um problema no Brasil muito sério em que é necessário ser resolvido e nós da polícia não conseguimos resolver esse problema. Uma decisão político-estratégica de tomadores de decisão que desenvolvem políticas públicas e tem que aplicar recurso. Tem que ter orçamento para isso. Você tem que ter mais vagas no sistema. E com relação ao inquérito, eu queria dizer a ele que a Polícia Civil, as Forças de Segurança do Ceará são muito competentes. E equívocos, alguns erros, vão acontecer em todas as profissões. É possível que um caso concreto ou outro, isso se verifique, mas, pelo que a gente vê de política criminal no Brasil, as pessoas não saem por inquéritos mal feitos. É por decisão, por falta de vaga no sistema, por entender que ele já merece voltar para o convívio da sociedade. No entanto, eu não estou descartando que em um caso ou outro possa ter havido, e quando também, isso aí é importante ficar claro, nem sempre a polícia vai conseguir provar autoria e materialidade, por mais que ela se esforce. Cada vez mais as pessoas têm medo de se testemunhar, provas técnicas, você precisa também de colher evidências da qualidade da prova. Então, o delegado, ao relatar aquele inquérito para o Ministério Público e Poder Judiciário, ele faz com base naquilo que a própria equipe conseguiu colher. Então, assim, fica aqui o nosso registro, ele
é importante que ele traga esse tipo de situação para nós buscarmos qualificar cada vez mais o nosso trabalho, mas nesse período que eu estou aqui, eu só tenho a elogiar a Polícia Civil pela qualidade do trabalho dela. O senhor falou da questão da legislação, só para bater um pouco mais nessa tecla, é como se o ritmo, né, como se tivesse a burocracia não é do serviço público, eu digo lá a questão dos legisladores mesmo, né, o ritmo não acompanhasse o ritmo que o crime tem, né, sempre como se estivesse atrás, como se a lei fosse aprovada já com atraso, né? Isso, claro, né, dificulta também a ação. Mas assim, em sociedades democráticas como a nossa, isso é até um pouco normal, né? A legislação, ela vai um pouco que a reboque das mudanças na sociedade. O que não pode, a meu ver, é nunca acontecer. E é o que eu tenho visto com 42 anos de serviço público, desde que eu entrei, essa situação só vem piorando, porque as organizações criminosas ficaram muito mais poderosas. E outros setores, né? É um poder bélico muito grande, um poder financeiro muito grande. A gente pede... Sem contar a tecnologia que ajuda muito, né, secretário? A tecnologia ajuda para o muito. bem e ajuda para o mal. E né? aí, nós que trabalhamos com segurança pública, independentemente da força, e que temos que investigar, a gente precisa ter duas coisas, da minha visão, muito importante. Primeiro, acesso à base de dados cadastrais. Isso tem que ser deveria estar muito mais acessível à autoridade policial que requisita dados para investigar. Você entra nos Estados Unidos, bota a sua carinha lá para tirar uma fotografia, eles já vão saber a tua vida toda. Você bota a tua digital lá, sabe tudo de você, onde você vai hospedar, onde você vai gastar o seu cartão de crédito. Verdade. Então a gente precisa, no Brasil, eu vou dar um exemplo para vocês, da complexidade que é. Dentro, às vezes, de um estado, você tem algumas bases de dados cadastrais. Você tem uma da polícia, você tem uma do sistema penitenciário, você tem uma do Poder Judiciário, você tem uma do cadastro civil das pessoas, e já é complexo. Agora você imagina, num Brasil grande como dimensões continentais, essa permeabilidade entre as divisas, o criminoso daqui vai para Pernambuco, o de Rio Grande do Norte vem para cá, o da Paraíba vai para o Rio Grande do Norte. Então, eles circulam muito. E aí, quando, uma vez uma juíza no Rio de Janeiro, sabendo que eu ia ter uma reunião no Ministério da Justiça, pediu uma reunião com urgência comigo para falar, por favor, secretário, nos ajude, leve o nosso dilema. A gente recebe um preso na audiência de custódia e se aquele criminoso não tem identidade naquele estado, é um problema para saber quem ele é, se ele já respondeu o crime, se ele já foi condenado, se ele é egresso do sistema. E aí nós precisaríamos de uma decisão importantíssima, que era integrar essa base de dados toda, civil, criminal, do Brasil, a ponto de uma autoridade policial, do Ministério Público e do Poder Judiciário acessar uma base de dados e saber quem é aquela pessoa, endereços e um monte de informações. Aí sim, nós teremos muito mais chance de inquéritos serem relatados com mais velocidade e com muito mais qualidade da informação, porque hoje realmente é muito complexo, é muito demorado e a gente acha... A burocracia, né, secretário? É uma burocracia... Secretário, eu sei que o senhor está correndo, a Carlinha já está olhando para a gente aqui, mas eu tenho uma pergunta e, claro, um registro. Primeiro dizer que a inteligência do Estado do Ceará, o serviço de inteligência, ela está numa prateleira bem alta. Para quem acompanha o serviço da polícia, sabe disso, e as descobertas não são à toa. Depois, nós temos dois registros aqui que eu queria linkar para a pergunta. O primeiro foi ontem, foi preso um policial militar do Ceará lá em Mossoró, roubando uma casa, tá? Em tudo que é portal. Há pouco tempo nós tivemos uma situação ali na Washington Soares, um empresário morto, a inteligência trabalhou, encontrou 3 policiais, inclusive uma PFEM. Policiais militares, inclusive uma PFEM. Isso aí eu queria linkar com milícias. O senhor que passou pelo Rio de Janeiro, não naquele nível, mas o Ceará, ele já tem a milícia disseminada em comunidades. Deixa eu citar aqui para o senhor, certo. Pirambu e Caucaia especificamente. Certo. Olha, a pergunta é boa demais, muito importante, e ela começa elogiando o sistema de inteligência. Como eu disse no início, o governador aumentou de 135 para 791 em todo o estado, exatamente reconhecendo a importância da inteligência e o valor dos nossos profissionais da inteligência, que são realmente muito bons e nos ajudam muito a fazer prisões importantes e quase que imediatas de muitos crimes, muitos dos crimes que acontecem. E esse caso de policiais envolvidos
infelizmente, é uma realidade que acontece e a gente não vai tolerar desvio de conduta em hipótese alguma. E isso aconteceu nesse caso do empresário. Não tenho, por parte da minha inteligência, relato de milícias consistentes. O envolvimento de um policial numa empreitada criminosa não significa que ele esteja atuando numa milícia. No Pirambu, quando eu cheguei, soube que houve uma coisa muito incipiente no passado e isso gerou, inclusive, até uma disputa sangrenta lá entre criminosos de uma facção com alguns policiais ou ex-policiais que moravam na região. Não todos. Mas, assim, milícia, a exemplo daquela que existe no Rio de Janeiro, aqui eu não tenho conhecimento. E se nós tomarmos conhecimento da existência de alguma, é lógico que vamos agir tão duro quanto agimos contra o tráfico, porque é criminoso igual. Agradecer, agora, né? 9h51, agradecer a participação aqui do secretário Roberto Sá pela entrevista, obrigado. Sempre portas abertas aqui para o senhor. Eu que agradeço a oportunidade, lamento que a gente já esteja encerrando, passa muito rápido, né? Eu estava aqui também motivado a responder as perguntas dos ouvintes, aos questionamentos de vocês. Mas eu vou deixar aí, nem se preocupe que ela recebe tudo ali para o senhor. Tá bom, e eu assim me comprometo com vocês a voltar em breve para a gente bater mais um papo, atualizar a nossa população das ações que vêm sendo feitas e queria finalizar fazendo um agradecimento aos meus profissionais da área de segurança pública, porque esse resultado é feito por eles nas ruas, dia e noite, a todos eles, as 6 vinculadas, e também dizer para a população do Ceará que elas têm profissionais, homens e mulheres, muito valorosos, muito corajosos e que doam a sua vida e a sua saúde dia e noite para proteger a população. O sistema, ele é muito complexo e muitas das ações não dependem de nós, mas do que depende da gente, eles podem ter certeza que está todo mundo se doando ao máximo para proteger a nossa população. Pedir a nossa coordenação, a nossa direção, e se o secretário aceitar, a próxima entrevista, fazer só com pergunta dos ouvintes. Colocar o ouvinte perguntando e o secretário respondendo, que rende outra coisa. O secretário não foge, não. Não. A gente está aqui para isso. Então, eu tô vendo aí, senhor. Um abraço, secretário. Muito obrigado. Viu? Muito obrigado. Um bom dia de trabalho para todos. Bom dia. Agora 9h53. Agora, na Jangadeiro Band News FM.